Olá, no dia 10 de agosto de 2024, a partir das 9 horas da manhã, permitindo Deus, nós estaremos com um curso na sede do IALT sobre como raciocinar corretamente. É um curso em que eu estarei falando sobre os aspectos fundamentais da lógica. Por isso este nome, como raciocinar corretamente. E o que nós vamos trabalhar nesse curso, que vai ser durante todo o dia desse sábado, dia 10, de agosto. Nós vamos trabalhar o seguinte: o que significa o raciocínio correto? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, raciocinar não é sinônimo de pensar. Pensar é uma coisa, nós podemos pensar sobre qualquer coisa. Agora, raciocinar exige uma forma, ou seja, o raciocínio precisa obedecer determinados parâmetros. E nós vamos então começar este curso no dia 10 falando sobre o que significa raciocinar corretamente. Também trabalharemos a diferença fundamental entre lógica formal e lógica informal. Lógica formal não tem nada a ver com a questão do que nós falamos hoje sobre forma, no sentido de ser formal ou não ser formal. A forma aí de lógica formal e informal tem a ver com padrões. Lógica formal é aquela em que nós usamos padrões. Padrões que independem do conteúdo. Então, por exemplo, na matemática nós usamos fórmulas. Ou seja, esses padrões que nós trabalhamos com letras podem ser substituídos por números, por exemplo, quaisquer que sejam. E os resultados dessas fórmulas, apesar de serem diferentes, eles vão obedecer um determinado padrão. Isso é, grosso modo, aquilo em que se aplica a lógica formal. Na lógica informal, você tem um raciocínio que independe da forma, mas depende totalmente do conteúdo. Então, a maioria das argumentações nos discursos, na mídia, nas alocuções políticas, no pleito advocatício, no marketing, se vale da lógica informal, do raciocínio informal. É aquele em que o conteúdo pesa. Trabalharemos também a definição de ideia a partir das categorias do significado de proposições e também de argumentos. Quando nós falamos sobre ideia, muitas vezes nós vamos para aquilo que o senso comum nos leva. No senso comum, ideia é qualquer tipo de conteúdo mental. Normalmente, nós temos como a solução de algo ou como uma imagem que o nosso cérebro projeta, Mas nós veremos a partir da lógica formal que ideia ela tem uma amplitude muito maior do que o que nos diz o senso comum. Ideia tem a ver com uma representação do intelecto, aquilo que nós podemos representar na nossa intelecção, ou seja, no nosso intelecto. E veremos que é a partir daí que nós podemos desenvolver todo o projeto de estudo da lógica conforme nós entendemos que deve ser falado, principalmente para aquele público que não tem uma familiaridade com essas questões de lógica. Então, se este é o seu caso também, se você quer aprender a raciocinar corretamente, é importantíssimo que você compreenda a proposta deste curso que vai ter aí esta parte introdutória no dia 10 de agosto, permitindo Deus. Por quê? Porque quando nós trabalharmos, por exemplo, o conceito de ideia, vamos observar que, logicamente, as ideias, elas sempre representarão algo que tem um componente universal e necessário. Daí, nós podemos falar sobre a ideia de homem, por exemplo. O que é que nós queremos dizer quando falamos sobre o homem? Observe, quando nós falamos sobre o homem, nós temos sempre uma ideia universal e necessária do mesmo. Por que é universal? Porque não é relativo a algo particular. A ideia do homem
por exemplo, se estende a qualquer pessoa que faça parte da humanidade. Então, esse conceito é universal. Assim como eu posso falar de um fruto. Observe, a ideia de fruto não se restringe a maçãs, apenas bananas ou laranjas, mas a qualquer tipo, né, que naquela espécie ou de espécies distintas compartilhem certas características que entrem nesse conjunto que nós chamamos de frutos, tá certo? Conjunto de todos os frutos. Vamos dar um outro exemplo extremo. Quando nós falamos de planeta, recentemente o ex-planeta, né, Plutão, que era planeta até um certo tempo, foi rebaixado. Ele não foi mais considerado pelos astrônomos no mundo inteiro como um planeta. Perdeu o status de planeta. Por quê? Porque, segundo esses astrônomos, Plutão não satisfazia os requisitos para que ele pudesse ser enquadrado, ser classificado como um planeta. Então, quando nós falamos de planeta, nós estamos falando especificamente de Júpiter, Marte, Urano, Saturno, Terra, Vênus, mas nós estamos falando daquele ente que satisfaz determinadas condições que podem levá-lo, alçá-lo ao status de planeta. Então, quando nós falamos de universalidade de uma ideia, estamos falando de um conceito que é próprio da ideia, faz parte da ideia. Nós vamos elucidar bem mais esse conceito para que você compreenda que quando você pensa sobre algo, você está tendo, em primeiro lugar, uma acepção, tá certo? Você está fazendo um assentimento mental, você está tendo uma relação na sua mente que representa algo no mundo. Do mesmo modo, quando nós falamos que a ideia é necessária, nós estamos dizendo que ela representa sempre a essência de algo, aquilo que faz parte da natureza de uma coisa. Por exemplo, quando nós falamos de homem, nós estamos querendo dizer que todo aquele que se enquadra, não é, nesta referência abstrata de homem, ou seja, de partícipe da humanidade, participante da humanidade, deve possuir razão e deve possuir animalidade. Então, todo ser humano, ele possui ânima, uma alma, porque é alma vivente. E como é que é vivente? É vivente porque tem um corpo e uma mente, e ele tem razão. Os animais são exclusivamente seres viventes. Os animais têm uma ânima, tá certo? Mas os animais não possuem o acesso à razão, algo que é destinado exclusivamente a criaturas racionais. No caso do homem, né, que possui esse componente animal, ou seja, de animalidade, que tem corpo e mente, tem também o ser humano razão. Então, quando nós falamos do homem, estamos falando de uma ideia que é, ao mesmo tempo, universal, porque nós temos vários integrantes que são participantes da espécie humana, e todos eles compartilham algo que é necessário, que é a animalidade e a racionalidade. Observe que, com este exemplo, eu estou ilustrando, nesse primeiro momento, algo do que nós vamos nos valer para trabalharmos nesse dia, no dia 10 de agosto, nesse curso que é Como Raciocinar Corretamente. Um curso que é voltado para todos os públicos, principalmente para aquelas pessoas que estão estudando nas áreas das humanidades, por exemplo, na teologia, na antropologia, na sociologia, e que têm, às vezes, certa dificuldade com raciocínio lógico, ou que acham erroneamente que a lógica tem a ver com matemática, que a lógica tem a ver com ciências exatas. Pelo contrário, a lógica é absolutamente fundamental para as ciências humanas, inclusive para a teologia, né? Quando nós falamos sobre as humanidades, nós estamos falando de ciências que se valem do aspecto racional. Se não fosse assim, não seriam ciências. Então, a lógica é absolutamente importante para que nós formulemos os padrões
que muitas vezes perfazem essas ciências e são sua própria estrutura. Então a lógica é voltada para toda e qualquer área. Bem, ainda seguindo o conceito de ideia, nós veremos no dia 10 de agosto, e nos aprofundaremos nesse tema, sobre a extensão e a compreensão de uma ideia. Quando nós falamos sobre extensão de uma ideia, nós estamos falando daquilo que vem a ser toda a soma dos indivíduos que aquela ideia abrange. Então, quando nós falamos do homem, estamos falando de todos os indivíduos que compartilham essas características que fazem dos mesmos partícipes da humanidade. Então, a extensão da ideia, né, ela entra em consonância com outro aspecto, que é a compreensão da ideia. O que é a compreensão de uma ideia? A compreensão de uma ideia tem a ver com uma ala da ideia que se refere a características que muitas vezes são mais voltadas a uma determinada espécie em relação a outra espécie. Ou tem a ver com uma categoria em relação a outra categoria. Por exemplo, quando nós falamos sobre a ideia de homem e a ideia de animal, observe que a extensão da ideia de animal é maior do que a ideia de homem. Por quê? Porque na ideia de animal você tem homem, que tem ânima, que tem animalidade, que tem corpo e mente, mas ao mesmo tempo você engloba outros seres vivos, como pássaros, como peixes, como outros mamíferos, etc. Então a extensão da ideia de homem, de animal, é maior do que a ideia de homem. Veja, homem é um grupo que faz parte de um grupo maior, que é o grupo dos animais, que, por exemplo, na biologia nós chamamos de reino, o reino animal. Então, nos humanos, você tem um grupo pertencente a um grupo maior, que nós chamamos de animais. Então, a extensão da ideia de animal é maior do que a ideia de homem. Por outro lado, a compreensão de uma ideia, né, ela é inversamente proporcional à sua extensão. Então, à medida em que você vai classificando grupos menores dentro de um grupo maior, sua compreensão aumenta. Então, quando nós falamos sobre homem, observe que a compreensão daquilo que nós hoje classificamos como homem, como humano, como humanidade, é maior do que aquilo que nós entendemos por animal. Observe como nós encontramos sempre na natureza animais novos, animais que muitas vezes não têm uma classificação muito exata, animais que surgem como participantes de novas espécies, tá certo? Isso por quê? Porque a compreensão de uma ideia é inversamente proporcional à sua extensão. Nós também veremos esta relação entre as ideias neste curso, como raciocinar corretamente. O que eu estou falando até agora é para ilustrar a você como este curso ele será abrangente e importante para pessoas de todas as áreas, inclusive das humanidades, tá certo? Pessoas que compreendem que a lógica é algo do que nós não podemos prescindir, nós não podemos abrir mão do raciocínio correto para formularmos argumentações corretas, para nós identificarmos pensamentos errôneos, para que nós possamos corrigir, inclusive, deduções ou induções erradas que nós mesmos fazemos, para que nós possamos, como eu disse no início, classificar exatamente o que é, o que existe, em que consiste as coisas que são e que estão diante de nós e que nós representamos através do nosso intelecto. Bem, ainda nesse primeiro encontro, né, do dia 10, nós veremos, ainda no que se refere à ideia, nós veremos o que é uma abstração e o que é a
concretude de uma ideia. O que é uma ideia abstrata e o que é uma ideia concreta. Por exemplo, porque muitas vezes no nosso país nós temos a sensação de que nós não conseguimos resolver questões que todos sabem onde se encontram os equívocos, os erros, quais são os problemas que cercam essas questões e muitas vezes temos até algumas respostas nós mesmos para as suas soluções. Vou lhes dar um exemplo. Quando nós falamos sobre a corrupção como um problema para o Brasil, nós estamos certos em falar sobre esta ideia. O problema é que nós não compreendemos que ao falarmos sobre corrupção, nós não estamos falando de uma ideia concreta, estamos falando de uma ideia abstrata. A abstração de uma ideia significa que ela não está ligada a um sujeito, ela não está ligada a um subsistente específico. Então, quando você fala que o problema do Brasil é a corrupção, você não liga a corrupção, que é uma ideia abstrata, a nenhum sujeito. E qual é o problema? O problema é que nós não podemos apontar para a corrupção. Nós não podemos prender a corrupção. Nós não podemos denunciar a corrupção. Nós só denunciamos corruptos, só prendemos corruptos, nós só podemos alertar sobre corruptos, ou seja, pessoas que cometem a corrupção. E quando nós falamos, então, de corrupto, nós estamos agora falando de uma ideia concreta. Por quê? Porque o corrupto, ele se atrela sempre a um sujeito, a alguém que comete o ato de corrupção. Então, uma ideia abstrata difere-se de uma ideia concreta, por quê? Enquanto a ideia abstrata, não está presente, não se condensa em nenhum subsistente, a ideia concreta, ela só está presente em sujeitos ou em entes em que a ideia subsiste, que ela está presente. Então, quando você fala, por exemplo, observe, de amor, você está falando de algo, né, que por si é abstrato. Né? Por exemplo, o amor é algo abstrato. Quando você fala de sabedoria, você está falando de algo abstrato. Por quê? Porque não há um subsistente do amor ou da sabedoria. Quando você fala da habilidade, você está falando de uma ideia abstrata. Por quê? Porque a habilidade ela pode estar presente no futebol, ela pode estar presente na luta, ela pode estar presente no xadrez, ela pode estar presente na filosofia, a pessoa pode ser habilidosa em jogar xadrez, em filosofar, em ser engenheiro, em ser arquiteto, em ser médico, ela pode ser habilidosa nesse sentido. Então, a habilidade é uma ideia abstrata, mas habilidoso ou habilidosa já é uma ideia concreta. Por quê? Porque nunca virá dissociar de um sujeito, daquele em quem essa ideia ela se entrelaça, em quem ela, ou a partir de quem ela subsiste. Então, habilidoso sempre será alguém. Alguém será em qualquer área, seja na medicina, seja no xadrez, seja no esporte ou em qualquer área que for, você terá componentes, proponentes que são habilidosos. Então, o habilidoso é uma ideia concreta, a habilidade é uma ideia abstrata. Observe que até aqui, em poucas palavras, eu falei sobre uma gama abrangente de conceitos que este curso vai abarcar, vai abranger, vai compreender, vai aprender no dia 10 de agosto, tá certo? Nós vamos trabalhar com exemplos, vamos ter um momento de resolução de questões, exercícios, trabalharemos questões que são práticas e teóricas, que têm a ver com
esses pontos que eu falei que se constituem como a base do raciocinar correto. Só que este curso ele vai além. Nós falaremos, não é, sobre aquilo que é o embrião da argumentação. Nós começaremos a falar sobre proposições. Nós trabalharemos adentro ainda das proposições a argumentação, que é esse conjunto de proposições que tem um conteúdo mental, que falam sobre alguns pontos. Por exemplo, a proposição categórica, a proposição que tem a ver com verdade e falsidade, a proposição que muitas vezes vai falar sobre ideias abstratas e concretas, a proposição a partir da qual nós teremos inferências indutivas e inferências dedutivas. Então, o trabalho da proposicionalidade e da argumentação, tudo aquilo que envolve essas questões, também será abordado nesse dia 10, primeiro dia do nosso curso de como raciocinar corretamente. Esse primeiro momento, ele se restringirá ao dia 10 de agosto. Nós teremos das 9 horas da manhã até as 16 horas, um dia inteiro para falarmos sobre esses assuntos que são preliminares. Esses assuntos também são requisitos para posteriormente aprofundarmos mais a questão da lógica, tanto formal quanto informal. Para aquelas pessoas que querem aprender a raciocinar corretamente, esse conteúdo é absolutamente fundamental. Por quê? Porque em qualquer área você produz argumentos. Se você argumenta, então você está construindo, saiba disso ou não, sendo sabedor ou não, você está elaborando um sistema de proposições, a partir do qual você vai extrair conclusões. Então, uma argumentação bem feita é absolutamente fundamental para aquelas pessoas que querem corretamente expor suas ideias, ou seja, que elas querem fazer isso do modo correto, do modo devido. E é por isso que o último ponto desse primeiro dia será a nossa abordagem sobre falácias racionais, tanto formais quanto informais. Há falácias que são formais, por quê? Porque elas parecem ter uma forma correta, mas ao mesmo tempo elas burlam das questões formais, elas abrem mão, elas vão por um outro caminho que engana a nossa intelecção, nosso intelecto, nosso cérebro. Nosso cérebro comete equívocos. E não é somente em relação a outras pessoas, e aqui eu quero frisar bastante isso, o nosso próprio cérebro, nossa intelecção, muitas vezes sem querer, comete esses erros falaciosos, né? Essas falácias que no curso serão ilustradas como formas errôneas de você construir uma argumentação. Então, falácias formais e informais, tá certo? O que seriam falácias informais? São aquelas que, independente da forma, elas estão erradas, mas pensamentos que nos parecem muitas vezes ser atraentes, nos parecem ser pensamentos convincentes, são muitas vezes persuasivos, mas tem um erro estrutural fundamental e nós iremos então mostrar que esses pensamentos também são falaciosos. Então veremos dois tipos de falácias racionais. Falácias racionais formais e falácias racionais informais. De modo que, meu querido, minha querida, o curso do dia 10 de agosto, que será presencial e online, será um curso de abertura. Será um momento em que você terá um contato com a lógica. E para que você compreenda que isso vai muito além do que simplesmente ter uma mentalidade matemática ou exata, nós titulamos esse curso como raciocinar corretamente.
Por quê? Mais uma vez, frisando esse ponto. Este curso serve para pessoas que trabalhem em quaisquer áreas, das exatas até as humanidades. Ok? Então, repetindo rapidamente os temas que serão abordados no curso Como Raciocinar Corretamente. O que são lógica formal e informal, definição e uso de ideia, categorias, proposições e argumentos, ou seja, como é que nós construímos uma argumentação correta, seja essa argumentação seguindo a lógica dedutiva, seja essa argumentação seguindo a lógica indutiva. Como construir argumentos corretos. E, por fim, trabalharemos uma identificação, um modo de identificar falácias racionais. Falácias racionais que podem ser formais ou informais. Aquelas que parecem ter a mesma natureza de formas de raciocínio, ou seja, de raciocínio formal, mas na verdade são enganosas, e aquelas que muitas vezes parecem ser convincentes, não seguem uma forma de raciocínio determinada, mas nos convencem, são persuasivas, mas veremos que também tem erros estruturais. Então veremos falácias racionais formais e informais fechando esse primeiro dia do nosso curso Como Raciocinar Corretamente, dia 10 de agosto, não é? O link de inscrição segue esse vídeo. Eu peço que você compartilhe com outras pessoas. Como eu disse, o curso será presencial e ao mesmo tempo online, para aquelas pessoas que não podem estar na sede do IALT nesse dia. E até o dia 10 de agosto, nós estaremos colocando outros vídeos como este, falando sobre alguns pontos a serem abordados no nosso curso do dia 10, tá certo? Fique ligado nas nossas redes sociais, vamos estar lançando eventualmente vídeos com explicações sobre pontos que serão abordados no nosso curso Como Raciocinar Corretamente. Dia 10 de agosto, presencial ou online, presencial na sede do IALT, nós aguardamos você lá.